Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma Escola de Líderes. Espero encontrá-lo bem. Hoje nós estamos indo para a 15ª aula da nossa escola. Já estamos indo na reta final, falta poucas aulas aí para você concluir a escola e você estar aí capacitado, apto para abrir o seu GR, para vocês junto com o seu colega líder, vocês conquistarem vidas, vocês abalarem o inferno e terem no GR de vocês testemunhos de cura, de libertação e de principalmente de vidas salvas. E hoje a nossa 15ª aula é sobre esse tema. Depois de 2 semanas aí de recesso, espero que você tenha aproveitado essas semanas e hoje nós vamos continuar. Essa semana agora nós iniciamos com tudo e o nosso tema é sobre ganhar vidas, né? Ganhar almas. E já de imediato tem uma passagem que Paulo ensina, está em 2 Timóteo 2,15, que fala o seguinte: esforça-te para te apresentar diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui a gente já recebeu, né? A gente aqui já entendeu que Jesus ele nos deu uma ordem, né? Ele nos deu uma missão. Ele falou para nós assim: esforça-te para apresentar diante de Deus aprovado e como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então aqui a gente vê várias instruções que Deus nos deu. A primeira, nos esforçar, significa então que ganhar almas não é fácil, não é só fazer assim com o dedo, ó, já uma vida foi salva. Não é assim, porque Deus falou, esforça-te. Então, precisamos nos esforçar. Então, esse esforço tem algumas questões que nós vamos hoje aprender e analisar, né? Por meio aí do auxílio do Espírito Santo, ele vai nos conduzir nessa aula, amém? Então, esse é o primeiro ponto que Jesus ali já orientou. Esforça-te para você se apresentar diante de Deus, diante do Pai, como um obreiro aprovado. Então, obreiro trabalha. Obreiro significa que trabalha, que exerce alguma coisa. Então, nós já vimos ali 2 situações importantes. A primeira situação é nós precisamos nos esforçar. A segunda, nós precisamos estar trabalhando como obreiros. Então, nós precisamos estar servindo. Nós precisamos estar ali em movimento. Amém? E aí, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E esse manejar bem a palavra da verdade, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, são pontinhos importantes para que nós possamos ali alcançar o propósito de Jesus e a missão que Deus nos deu de ganhar almas, de ser um instrumento do Espírito Santo nessa terra para que o reino de Deus possa ser expandido. Amém? Então, aqui, como a gente sabe, né? Cada um tem a sua função. O barbeiro corta cabelo, né? O músico toca instrumento. Todo artista exerce a sua profissão. Todo mundo, a costureira costura. Então, cada situação. E nós, né, somos os embaixadores de Cristo e a nossa missão é expandir o reino dos céus. A nossa missão é ganhar vidas. E nós que estamos aqui nos preparando para nos tornarmos líderes de GR, né, o nosso GR, ele precisa de vidas. O nosso GR só vai ter resultado se nós tivermos vidas, se nós tivermos vidas ganhas no nosso GR. Então, o nosso GR é lugar, né, de exercer esse chamado de Deus ali como cristãos e como líderes de ganharmos vidas, de expandir esse reino de Deus ali no nosso meio. Então, nós precisamos ter o desejo ardente de ganhar vidas. E esse ano agora, você já ganhou vidas?
Como que está a sua vida? Como que anda essa parte da sua vida? A gente sabe que na nossa igreja agora, que estamos voltando às atividades de uma forma cautelosa, mas esse ano aí voltamos aos encontros, voltamos aos congressos. Glória a Deus por isso. As nossas aulas, as escolas ministeriais estão andando, mas agora que a gente está retornando a essas atividades no nosso novo normal, né? Então, agora nas próximas semanas nós teremos batismo, nós estamos ali caminhando para multiplicar os nossos GRs, para estar ali expandindo o reino de Deus. Então, nesse período, muitas pessoas não foram batizadas, muitas pessoas talvez deixaram de ser evangelizadas, não puderam ser evangelizadas por situações que nós vivemos ali na pandemia. Mas nós, como cristãos, nós nunca podemos deixar as circunstâncias do dia a dia, as circunstâncias do mundo onde nós estamos vivendo, como justificativa para que a gente não cumpra aquilo que Jesus nos orientou lá, que é para nós nos esforçarmos, para que a gente possa ganhar almas, para que a gente possa chegar adiante de Deus como obreiro aprovado. É que a gente possa chegar lá diante de Deus com vidas salvas. Então, esse sentimento, esse desejo ardente de ganhar almas, nós precisamos ter. Independe de pandemia, independe se tem congresso, independe se temos encontro, independe se temos batismo. Esse desejo, ele precisa ser muito firme no nosso coração. Nós não podemos desistir, nós temos que nos esforçar. Então, quando Deus ele fala ali, quando ele orienta a nos esforçar, ele não está falando apenas de você mandar uma mensagem, de você tirar ali 5, 2, 3 ou 10 minutos do seu dia para conversar com alguém, para você falar de Jesus para alguém. Mas quando ele fala isso também, ele se refere a momentos como o que o mundo passou e está passando nesses últimos anos, nesse último tempo aí de pandemia, de falta de esperança, de medo do futuro. Então, esses são momentos também que a gente precisa nos agarrar e nos esforçar para que a gente não pare em nós o evangelho, E aí agora a gente fica pensando, fazendo uma reflexão. Imagina lá os discípulos, quando Jesus veio nessa terra, ele passou toda essa instrução que a gente está lendo ali no Novo Testamento, para os 12 apóstolos. Jesus tirou todo aquele tempo que durou aqueles anos, aqueles 3 anos ali na terra. E aí quando Jesus partiu, quando Jesus chegou e falou que ele estaria subindo, estaria indo ficar com o Pai, mas que ele estaria deixando o Consolador conosco, que é o Espírito Santo. E ali começou a trajetória dos discípulos. Cada um passou ali para ajudar, cada um ali caminhou com seu propósito. Um foi de abrir igrejas, foi ser apóstolo, outros foi evangelizar, cada um tinha uma missão. Imagina se aqueles discípulos, diante de todos os lugares, de todo o tempo, a época em que eles estavam, imagina se eles não tivessem se esforçado e eles tivessem desistido na primeira porta fechada, na primeira entrada de cidade onde eles foram expulsos, na primeira vez que eles foram presos, que eles foram açoitados por falarem o evangelho, eles tivessem desistido. Será que hoje nós, na nossa geração, nós estaríamos falando de Jesus se eles tivessem desistido lá atrás? Se eles não tivessem se esforçado, se eles não tivessem enfrentado todo aquele tempo, enfrentado guerras, enfrentado reis, enfrentado governos, enfrentado tempo.
Será que nós hoje estaríamos vivendo o Evangelho? Nós estaríamos pregando o Evangelho? Então é ali que a gente para assim para fazer essa reflexão. Eles tinham um desejo ardente de ganhar almas. Eles tiveram experiência com Cristo? Sim. Cristo estava ali, Cristo pegou na mão deles, abraçou eles, ceiou com eles? Sim. Mas hoje nós fazemos da mesma forma. Hoje Jesus ele não vem aqui de carne e osso, mas ele está aqui dentro. Ele habita aqui dentro de nós. Hoje nós podemos ceiar, não com Jesus, mas tem ali, nós temos um momento. Nessa última semana, esse último domingo, nós ceiamos com Jesus. Nós sentimos a presença de Jesus. A nossa geração experimentou e está experimentando milagres, prodígios de Jesus. E será que nós, essa geração, muitas vezes uma geração mimizenta, uma geração frágil, às vezes se sente ali por qualquer questão perseguida e desiste de falar de Jesus? Será que se a gente não se impor, será que se a gente não se esforçar, como ali em Timóteo Paulo nos orientou, será que se a gente não nos esforçarmos o suficiente, será que nas próximas gerações, enquanto Jesus não vir nessa terra, haverá pessoas que falarão e viverão e pregarão o Evangelho? Se a gente se calar? Porque o Evangelho, ele é passado de pessoa para pessoa. O ganhar almas é eu ganho uma alma, essa alma ganha outra alma e assim vai indo. E se nós não ganharmos almas, o reino de Deus não vai se expandir. Então olha a importância que é, né, de nós levarmos, de nós sermos instrumento de Cristo nessa terra para que outras vidas sejam salvas. Amém? Então, nós temos que ter esse desejo, nós temos que arder no nosso coração ganhar vidas, ganhar almas para o nosso GR, para cuidá-las, enfim, Deus precisa muito de nós, Ele precisa de nós como obreiros aprovados. Então, a obra de ganhar almas, o que é essa obra de ganhar almas? A obra de ganhar almas, ela não é uma profissão. Então, na história da Bíblia, na história da igreja, grandes colheitas de almas, elas foram sempre frutos daqueles que trabalhavam sem uma ideia profissionalista, né? Então, ali, ganhar almas, a obra de ganhar almas não é uma profissão. A obra de ganhar almas, ela é algo que é de aquele amor incondicional. Você tá ali ganhando uma vida sem uma recompensa nessa terra, no momento. E a profissão, não. A profissão, você exerce a sua profissão, você trabalha e você recebe. Essa que é a dinâmica de um profissional. Seja um profissional liberal, seja um profissional registrado na CLT, não importa. O que acontece? Você trabalha mediante uma remuneração. Então, você trabalha e você recebe. Você trabalha, no final do mês você recebe. Se você é autônomo, você exerce uma atividade ali e você recebe por aquela atividade. Então, na obra de Deus não é assim. Você pode ganhar uma vida hoje e você não receber a sua remuneração no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês ou no início do outro mês. Pode ser que aquela vida que você ganhou hoje, você vai ter uma recompensa nos céus. Quando você chegar lá diante de Deus, você vai chegar diante dele aprovado. E lá com Deus, no seu juízo final, ele pode dizer, essa vida você ganhou lá em tal tempo, lá em 2001, 2021. Essa vida você ganhou em 2020, na época da pandemia. E você pode não ter recebido de forma clara aquilo que você está fazendo. Mas uma coisa é certa, Deus ele não brinca com a palavra. Então, ele busca semeadores, ele busca obreiros aprovados.
Mas a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando ele dá essa promessa, e quando ele fala que nós viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo, quando nós não nos conformarmos com o mundo, mas que quando nós tivermos a nossa mente renovada em Cristo, nós viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso são promessas. Todas essas promessas, elas são verdades na nossa vida. E quando essas promessas são verdades na nossa vida, nós vivemos isso, nós também somos suficientemente fortes para nos esforçarmos e ganhar vidas. Porque Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Porque nós somos o caminho, nós somos um instrumento. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Ele está aqui dentro. Então nós somos 2 em 1, nós somos único. Nós tomamos atitude, nós entendemos e nós seguimos. Nós entendemos que nós temos o papel de buscar, de lançar as redes ao mar para colher, para resgatar vidas. E quem vai conduzir, quem vai convencer, quem vai ali transformar é o Espírito Santo. Amém? Então, ganhar almas não é uma profissão. Ganhar almas não é dar esmolas. Ganhar almas não é você dar uma cesta básica para alguém. Ganhar almas não é você levar alguém, tirar alguém da rua. Ganhar almas não é você ajudar alguém a atravessar a rua. Ganhar almas não é você cuidar de alguém. Ganhar almas não é procurar o que havia perdido. Então, ganhar almas é o privilégio supremo do crente. Só nós cristãos, só nós filhos de Deus, só nós que nascemos de novo, só nós temos esse privilégio dado por Deus de ganhar almas. Nem os anjos, nenhum dos anjos, nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel, nenhum anjo que existe nos céus foi-lhe permitido participar desse momento de ganhar almas. Única somos nós cristãos, os que nasceram de novo, os que foram salvos por Cristo, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses que somos nós, que somos os únicos privilegiados de fazer essa multiplicação. Por isso que a palavra de Deus diz que ovelha gera ovelha, né? Então, nós somos ovelhinhas do nosso pastor Jesus. Então, ovelha gera ovelha. E o pastor cuida das ovelhas. Então, nós somos as ovelhinhas e nós vamos gerando novas ovelhinhas. Então, esse significado, essa parábola de Jesus sempre tem um porquê, né? Então, ganhar almas é levá-las a ter um contato com Cristo. Então, se você passar por alguém, se você ir lá cuidar alguém, se você dar uma esmola, se você ajudar alguém a atravessar na rua, você dar uma cesta básica, isso não significa que você conseguiu, por meio disso, apenas levar essa pessoa a ter um contato com Cristo, né? Então, muitas vezes nós temos que cuidar. Essas atitudes são atitudes de um cristão. E essas são atitudes que nós devemos ter com o próximo. Mas, além disso, somado a isso, nós precisamos fazer com que essas pessoas elas possam ter um contato com Deus. E às vezes nós, por meio de uma oração, por meio de um tempo falando de Jesus, falando o plano da salvação, falando quem é Cristo, nós podemos, por meio do Espírito Santo, naquele momento, conduzir a pessoa ao arrependimento,
e ao reconhecimento de que Jesus é o único Senhor e Salvador, né? E olha que importância, e olha que como é a necessidade, a forma da gente ganhar vidas. Então, por isso que Jesus disse, esforça-te. Então, não é fácil a gente ganhar vidas. E quem que pode ganhar vidas? Quem pode ganhar as almas? Quem pode ganhar as almas? Todo crente que tem a certeza da salvação. Você que está aí assistindo a minha aula, assistindo essa 15ª aula da Escola de Líderes hoje. Você tem certeza da sua salvação? Se você tem certeza da sua salvação, você pode ganhar almas. Porque com a sua certeza, você consegue ajudar o próximo a também buscar a salvação. O crente que tem vitória sobre o pecado. Então, quem pode ganhar almas? Você que tem vitória sobre o pecado. Se as nossas palavras não estão acompanhadas da nossa vida irrepreensível, elas não se têm importância. Então, o crente que tem vitória sobre o pecado é aquele crente que tem autoridade, é aquele crente que sabe, que conhece, que tem a certeza da salvação dele. Ele é aquele crente como Davi, que era segundo o coração de Jesus. Aquele crente que não vive uma vida na prática do pecado. Porque quem vive uma vida na prática do pecado, ele não é um cristão. Ele não teve um encontro com Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando você tem um encontro com Ele, quando você pisa no Santo dos Santos, você não consegue viver em outro lugar. Por mais que você tente. Então, não estou dizendo que você tem, que não existe, que o crente é só quem não tem pecado. Porque nós somos pecadores o tempo todo. Nós estamos lutando. Então, nós somos filhos de Deus que lutam contra o pecado, né? Que vivem ali sempre buscando a sua santificação, a sua santidade, né? Então, isso também, quando nós reconhecemos, quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando os pecados eles não se tornam, eles não comandam a nossa vida, mas quem comanda a nossa vida é Cristo. Então, ali, assim, nós também podemos ganhar almas, né? E o crente que é cheio do Espírito Santo, o crente que ouve o Espírito Santo, aquele que ouve o Espírito Santo, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Porque é só com o Espírito Santo que você tem o amor, até porque em Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Então ali, para saber quem que está comandando a nossa vida, naquele momento que nós estamos vivendo, a gente só lê Gálatas. A palavra de Deus, manejar a palavra da verdade. Então, se eu ler lá em Gálatas e ver quais os frutos que estão dominando a minha vida neste momento, se é os frutos da carne ou os frutos do Espírito, eu já tenho a resposta. Eu já sei se eu estou cheia ou não do Espírito Santo. Eu não preciso de uma revelação, eu não preciso de ninguém chegar e falar alguma coisa. Eu simplesmente posso, ali, por meio do Espírito Santo, por meio daquilo que a palavra de Deus falou ali, eu posso saber. E eu posso me alinhar aos caminhos do Senhor, porque a gente sempre pode recomeçar. A gente pode sempre voltar ao início de todas as coisas. E olhar para o futuro, mirar para o futuro, para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? E o crente que tem convicção de que toda alma fora de Cristo está perdida. Aquele que sabe que aquele que não reconheceu Jesus, que aquele que não declarou com a sua boca, não confessou com a sua boca os seus pecados e não confessou com a sua boca que Jesus é o único Senhor e Salvador, que essa pessoa ela está perdida. Então, quando nós temos esse entendimento de que é essa pessoa que nós precisamos ser um instrumento para resgatá-la, para ganhá-la para Cristo,
nós podemos ganhar almas, né? E aonde nós podemos ganhar almas, né? A gente pode ganhar almas em qualquer lugar onde Deus nos colocou. Se Deus te colocou hoje num trabalho, numa faculdade, numa família, numa igreja, num GR, você, ali aonde você está, você pode ganhar almas. Você que está se formando, que vai se formar nos próximos dias na escola de líderes, você pode ganhar almas. Você pode. Que você está sendo capacitado muito mais do que outras pessoas. Mas isso não significa que você é privilegiado, mais privilegiado que os outros, não. Você está recebendo a instrução de como fazer e está se dispondo como obreiro preparado vai se colocar nos lugares estratégicos para você ganhar almas, que talvez possa ser que outras pessoas não estejam nesse mesmo lugar estratégico, possa ganhar vidas, né? Então, isso é uma questão de estratégia. Mas, então, você pode ganhar vidas aonde você estiver. Se você estiver tomando um café, se você estiver trabalhando, se você estiver na sua casa, não importa se você estiver na sua igreja, né? Então, toda alma que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador é uma alma a ser ganhada por mim ou por você. Amém? Em João 4,35, Jesus fala o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Olha que legal. E como nós podemos ganhar as almas? Nós podemos ganhar as almas com amor, nós podemos ganhar as almas exaltando a Cristo, através da nossa vida, através das nossas atitudes. Nós podemos ganhar as almas com perseverança, orando, cuidando, amando. Não importa se precisar ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 20 anos. Com coragem de não ter medo nesse mundo que hoje nós estamos vivendo. Não ter medo de falar o plano da salvação. Não ter medo de ser o representante de Cristo nessa terra. Não ter medo de ser cheio do Espírito Santo. Com oração, orando a Deus, orando ao Espírito Santo para que Ele possa te dar estratégia para você ganhar as almas, as vidas. E com conhecimento prático da palavra de Deus. Não basta só conhecer a Bíblia, mas é necessário viver ela, né? Ter esse conhecimento prático. É a palavra que conduz à convicção do pecado e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, nós temos a nossa vida, tem que ser a prática do Evangelho. E no dia de hoje, você ali está recebendo essa instrução de como ganhar vidas, de como conquistar as pessoas. E você, nas próximas semanas, você vai estar se tornando líder. Você vai estar apto a chegar no seu GR, a chegar para o seu líder e dizer: eu estou aqui preparada e eu estou com o coração ardente para ganhar vidas. E você vai poder abrir o seu GR. Então já comece desde já, com oração, com amor, com entendimento, com estratégia, com projeto, com alvo. Comece desde hoje. Coloque ali, escreva num papel as pessoas que fazem parte ali do seu ciclo. Coloque no papel aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que você sabe que não conheceram a Cristo e que podem ser o seu potencial para levar para o seu GR. E assim você faz, anota. Se for uma pessoa, amém, uma alma. A palavra de Deus diz que há festa nos céus para uma alma. Se for 2, amém, glória a Deus. Se for 3, aleluia. Não importa a quantidade, mas coloca no papel. Quando você receber ali o seu certificado, quando você estiver apto de acordo com com a organização da igreja e você puder ter ali o seu GR, você já sabe quem você vai chamar. Já vai ser mais fácil,
né, por meio da palavra, ministrando do cuidado, você ganhar essa vida. Amém? Que Deus ele possa te abençoar poderosamente, que ele possa te instruir, te dar sabedoria para que você venha ganhar muitas vidas. E que essas vidas venham se multiplicar, multiplicar e multiplicar. E que você possa ir muito além daquilo que você possa imaginar do que Deus tem para sua vida. Não fique com medo. Seja ousada, seja ousado e vá concluir o chamado, vá buscar, vá ser um instrumento de Deus na vida de alguém aqui neste lugar. Eu te agradeço, eu louvo pela sua vida e declaro que você será um grande líder e uma grande líder. Que o Senhor te abençoe de todo o coração. Que você possa viver grandes coisas. Amém? Queridos, e para finalizar nossa aula, nessa semana agora, você vai estar recebendo, junto com o material de apoio, você vai estar recebendo instrução para o seu primeiro laboratório de GR. Esse laboratório de GR é a segunda avaliação nossa. Essa avaliação ela é feita por meio desse laboratório. Então, como que ele vai acontecer? Para os alunos da escola de líderes online, você vai estar recebendo, junto com o seu material de apoio, você vai estar recebendo um arquivo onde vai estar Laboratório do GR. É um arquivo com informações que você precisa entregar para o seu líder de GR. E o seu líder de GR, ele vai te avaliar e ele vai enviar esse relatório preenchido para mim, para o meu WhatsApp ou para a pastora Gabriela. Então, como que vai ser? Essa semana você vai no seu GR, normalmente como você vai toda semana, e você vai falar para o seu líder de GR que você está na semana de fazer o laboratório do seu GR. E aí você vai pedir para ele, para você organizar com ele, no próximo GR, ou nos próximos dias ali, de você fazer a ministração do GR, de você ter um tempo ali de organização do GR, juntamente com ele. Você vai pedir para ele lhe passar a palavra da semana do GR e você vai ministrar ali um pouco junto com ele, conforme a dinâmica que vocês se organizarem. E esse líder de GR, você vai entregar essa folha para ele, e esse seu líder, ele vai preencher essa folha com seus dados e vai lhe passar ali as considerações do seu GR, de como você ministrou. E para que não tenhamos ali nenhuma questão de sentimentos ou alguma questão assim, você peça para o seu líder, você pode passar o meu WhatsApp para o seu líder, para que ele possa enviar diretamente para mim ou para a pastora Gabriela do Ministério de Ensino. Então, essa semana, você entregue para ele essa organização, esse arquivo. Na próxima semana, vocês têm ali o tempo para você ministrar o GR. E ele tem até a outra semana para estar encaminhando para nós essa avaliação. Essa avaliação é extremamente importante para fazer parte dos seus arquivos e dos seus documentos, para você ali estar cumprindo as atividades do GR. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Deus abençoe e até a próxima aula.